O motivo número 1 pelo qual você deve trabalhar com holding familiar é porque o Poder Judiciário aniquila a carreira do advogado. Ó, eu vou repetir para você. O Poder Judiciário aniquila a carreira do advogado. E eu não sei se você está pronto para poder assistir isso aqui. Você precisa me dizer claramente se você está pronto para sentir dor. Por quê? Se você não tá, é melhor você pular esse vídeo, porque aqui eu vou dizer algumas coisas que vão doer. E vai doer nos sonhos de muita gente. Vai dar um nó na goela de muita gente. Então, eu vou voltar a te perguntar, você tá pronto para ouvir o que eu tenho para te dizer? O Poder Judiciário aniquila a carreira do advogado. E esse é o motivo número 1 pelo qual você deve trabalhar com holding familiar. Bom, antes de eu começar aqui, você já sabe tudo que tem para fazer, né? Vem aqui embaixo, ó, dá o seu like, aperta o joinha lá, se inscreve nesse canal para poder receber informações sobre holding familiar, sobre o trabalho com holding familiar. Eu tô aqui postando vídeos diariamente e veja só. Agora nós estamos realizando uma série de vídeos explicando os 5 motivos pelos quais você deve trabalhar com o holding familiar. E nessa série que nós começamos hoje, nesse nosso primeiro episódio, nós vamos mostrar que o primeiro motivo é porque o Poder Judiciário aniquila a carreira do advogado. Mas quer entender exatamente o porquê dessa minha afirmação, inclusive de forma científica, então espera comigo, vem comigo até o final, que você vai entender muito bem a partir da vinheta. Beleza, vamos lá. Estamos aqui discutindo por que você deve trabalhar com holding familiar. São 5 motivos, esse é o primeiro vídeo dessa série. E antes de tudo, eu estou presumindo que você sabe o que é uma holding familiar. E se você sabe o que é uma holding familiar, acredite, você é um privilegiado. Porque a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos advogados, sequer sabe o que é uma holding familiar. Acredite, a grande maioria dos advogados sequer tem noção do que vem a ser uma holding familiar. E eu estou te falando isso porque eu faço entrevista com advogados associados no meu escritório e eu entrevisto às vezes 50 pessoas e ninguém, impressionante, ninguém sabe o que é a holding familiar e eu estou falando de advogados. Então vamos nessa. Primeiro de tudo eu vou te explicar o que é uma holding familiar em linhas gerais. A holding familiar é um sistema, tá? Não é uma empresa, é um sistema de organização societária utilizado normalmente por grandes corporações, algo muito distante da realidade do povo brasileiro e inclusive dos advogados no Brasil, muito distante, mas que a gente conhece bem por conta de uma militância grande nossa junto a essas grandes corporações. E aí o que nós fizemos? Nós puxamos esse modelo de organização societária que até então estava disponível para os bilionários para ajudar a família brasileira com a organização do seu patrimônio. É um sistema que propicia diversas vantagens, entre elas a possibilidade de não precisar ter um inventário quando alguém já não está mais aqui, ou seja, a pessoa falece, deixa herdeiros, deixa bens, teria que fazer o inventário. Não havendo um sistema de holding familiar. Ainda assim, tem mais benefícios, por exemplo, uma economia tributária gigante na casa de uma diferença de 90% em relação ao inventário, por exemplo. Isso sem contar para aquelas famílias que têm alguma atividade econômica, então para elas é sensacional. Por quê? Porque além de tudo ainda traz um grande ambiente de proteção patrimonial, de segregação de riscos. Esse é o escopo do que é uma holding familiar. Mas vamos nessa aqui. Por que trabalhar com holding familiar é tão bom? E aí nós estamos fazendo essa série. Essa série é uma série que antecipa um curso que nós vamos realizar. É isso mesmo, um curso. Um curso que a gente realiza regularmente, porque nós temos lá o nosso curso prático de holding familiar, que é o nosso treinamento completo, e nós temos um compromisso público que nós firmamos aqui nas redes sociais, dizendo o seguinte, ó, cada vez que a gente fosse abrir matrícula para o nosso curso, não depois, mas antes disso, a gente faria um curso gratuito. E a gente montou um curso que esse curso seria incorporado ao nosso treinamento, um curso completo sobre holding familiar, e fizemos o seguinte, olha, a gravação não,
mas você vai ter a oportunidade de assistir a própria produção desse curso, assistir ao vivo a realização desse curso sem custo nenhum, tá? Ele não é de graça, mas você vai assistir sem custo nenhum. Vai ser no período de 18 a 22 de outubro e aqui embaixo tem o link para você fazer a inscrição para esse curso, tá? Esse curso é um curso destinado só às pessoas que estiverem matriculadas. E, como eu já disse, não paga nada para isso. E para que você chegue lá nesse curso já com uma compreensão mais arrumadinha, nós estamos fazendo aqui essa série de vídeos. Serão 5 vídeos, 5 episódios, onde no primeiro nós vamos dizer exatamente a primeira razão pela qual você deve trabalhar com holding familiar, que é o fato do Poder Judiciário aniquilar a carreira do advogado. E quando eu digo isso não é pelo empirismo, que pelo empirismo você também já viu, você sabe muito bem do que eu estou falando. Mas além da questão empírica, eu trabalho com dados, eu tenho informações que não são informações privilegiadas, informações públicas, que eu tirei de dentro do site do CNJ. Lá, você chega lá no CNJ, tem todos os dados do Poder Judiciário de todos os anos. De todos os anos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma análise desses dados para enxergar que o sistema está em colapso. Márcio, o sistema em colapso? Todo mundo agora sabe o que é um sistema em colapso. Todo mundo. Pós-pandemia, todo mundo sabe. O que acontece? Tem 11 pessoas precisando de respirador, só tem 10? Colapso. Nós, advogados, já vivemos isso há décadas. Há décadas. Né? A gente sabe muito bem, antes do povo brasileiro, a gente já sabia, de outrora, o que é um sistema em colapso. Sistema em colapso é você ajuizar uma ação hoje, ou mesmo uma petição intercorrente, vai lá, peticiona, e daqui a 30 dias você volta lá porque não teve movimento nenhum, né? E chega no cartório, o serventuário te diz que não está liberado ainda, porque eles estão processando petições protocoladas há 60 dias. É surreal. Colapso é quando você vai, por exemplo, ajuiza uma ação, peticiona, faz uma petição inicial e o juiz está dando 10 sentenças iguais a você, naquele mesmo dia tem 100 petições iniciais sendo protocoladas. Ou seja, sistema em colapso. O sistema do Poder Judiciário ruiu. Essa é a verdade. Por que eu digo isso? Primeiro, eu já senti na pele, você provavelmente sentiu na pele, mas a gente também vê os dados disso. Acompanhe aqui comigo. Eu vou compartilhar minha tela com você e você vai entender que dados são esses. A perspectiva que a gente está trabalhando é a seguinte: nós olhamos 5 anos para trás, ok? 5 anos para trás, analisamos qual é a variação dos últimos 5 anos para projetar os 5 anos diante. Talvez pareça um método mais razoável para se pensar, para se tentar ter alguma perspectiva de para onde vai a advocacia, para onde vai o Poder Judiciário, para onde vai a advocacia dependente do Poder Judiciário, essa advocacia tradicional, contenciosa, que eu costumo dizer. Então vamos lá, vamos enxergar esses números. Em 2016, o Poder Judiciário era assim, olha, você tinha 148 milhões de processos em curso. 148 milhões. Só que desses, tá, você tinha 120 milhões que eram processos que já vinham do ano anterior, de 2015. Tá? E você nasceu em 2016 28 milhões de novos processos. Tá? Veja, naquela época você tinha 16 mil juízes em atuação no Brasil. 16 mil juízes. E aí isso dá uma conta, né, de 9 mil processos para cada juiz. Ou seja, cada juiz é responsável por 9 mil processos. Beleza. Agora vamos enxergar o nosso lado. Naquele momento, naquele ano, você tinha um total de 800 mil advogados. 800 mil advogados. E aí faz a conta. Quantidade de processos, quantidade de advogados, isso dá um total de 185 processos para cada advogado. E essa relação, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque quando você vive do Poder Judiciário, cada processo que você tem, ele em média está te dando uma remuneração. Então, quanto mais processos, mais você ganha, em tese. Veja,
o que nós enxergamos que aconteceu em 2021, quando terminou o ano de 2020 e abriu 2021, tá? Abriu o ano de 2021. Você passou a ter, então, 127 milhões de processos em andamento. Surpreendentemente, o número vem caindo. E aí, veja, só que desses 127 milhões, o que é mais interessante observar não é que os juízes estão julgando mais. Olha isso. A quantidade de processos existentes, ele caiu 107 para 107 milhões. Enquanto que a quantidade de processos novos, essa caiu para 20 milhões. Você nota a diferença já aí? Eu vou tratar um pouquinho mais disso com você. Por outro lado, contrataram mais juízes. Então, passou a ter no Brasil, considerando os que se aposentaram e mais a quantidade dos que entraram, um volume total de 18 mil juízes no país. O que dá uma média de 7 mil processos para cada juiz. Em compensação, nós aqui, advogados, o nosso número pulou de 800 mil para 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil em 2021. Moral da história, essa relação de quantidade de processos para advogado despencou de 185 para 106 processos. 185 para 106. E aí, então, a gente faz o quê? Nessa metodologia que a gente adotou. Volta lá nas tuas aulas de metodologia, né? Nessa metodologia que a gente adotou aqui, o que a gente fez? A gente pegou o delta, a variação desse ano, o percentual de variação. Então, veja, se a quantidade de processos diminuiu 14%, ora, se houvesse um movimento de diminuição geral de processos, a ideia é que diminuíssem todos os outros, mas não foi assim que aconteceu. Os processos existentes só diminuíram 11%, ou seja, os juízes não estão julgando mais, apesar de ter mais juiz. Olha isso, que louco. Porém, os novos processos caíram em quase 30%. Olha que análise, que reflexão que isso traz, gente. Você enxerga, sabe aquelas várias tentativas que você já viu do Poder Judiciário inibir até o acesso à justiça, de impedir que os processos aconteçam, vários, desde a negativa de gratuidade de justiça até mecanismos de solução de conflito, esses sim muito bons, né? Então você tem uma série de movimentos do Poder Judiciário para resolver o problema deles, porque o problema deles é pesado. É pesado, né? Mas veja, a quantidade de juízes aumentou 12%. 12%. E a quantidade de processos novos diminuiu 30%. A quantidade de processos por juiz caiu vertiginosamente, menos 22%. Ou seja, cada juiz em 5 anos, na verdade, ele trabalha ele tem um quarto a menos de trabalho do que ele tinha antes. Um quarto a menos. Quase 25% de trabalho a menos. A quantidade de advogados, por sua vez, subiu 50%. 50%. E despencando a quantidade de processos por advogado em 42%. Por que essa variação é tão importante da gente observar esses números? Isso aqui parece um vídeo meio louco, assim, um montão de número, mas é para você poder fazer uma análise de para onde vai a sua vida, a sua carreira. E esse delta, essa variação, ele é um indicativo de para onde está indo a sua carreira. Por quê? A partir dele a gente pode usar o mesmo delta para os anos seguintes. E veja, a gente está levando em consideração que cada processo tem uma remuneração. Em 2021, segundo o Ministério do Trabalho no CAGED, o CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, através desse cadastro, que é o CAGED, a remuneração média do advogado no ano de 2021 é de R$ 3.728. R$ 3.728. E aí, veja só, cada advogado com 106 processos. É só você fazer uma conta, dividir 3.728 por 106. Você vai encontrar quanto cada um processo, em média, remunera cada advogado. Ou seja, R$ 35 por mês que cada processo está remunerando cada advogado.
R$ 35 por mês. Aí você vai fazer, Márcio, mas isso é muito baixo. Não é possível que o meu seja assim. Faça suas contas. Pega o ano de 2020, soma tudo que você ganhou. Pega os teus extratos bancários, os 12 extratos, e vê lá as receitas. Quanto você ganhou, quanto você faturou ao longo de 2020. E aí, vai lá no teu escritório, pega toda a quantidade de processos que você já ficou responsável em 2020. E é só dividir. É só dividir a quantidade de processos pelo valor que você recebeu. Aliás, digo, é só dividir o valor pela quantidade de processos. Aí você vai encontrar um número muito maior que 35. E você vai ficar todo feliz da vida, todo prosa, falando assim, não, a minha advocacia está sendo bem remunerada. Calma, cara pálida. Tá faltando conta aí. Eu falei para você pegar o dinheiro todo do ano e o dinheiro todo de processo. Agora divide por 12. Divide por 12 para dizer qual é a tua remuneração mensal e me diz se está tão distante desses 35. Para cima ou para baixo? Me diz. E a gente fica aí dando murro em ponta de faca, reclamando às vezes de audiencista, coitados de audiencista, que cobram 50 pratas para fazer uma audiência. Cara, esses caras estão cobrando muito acima da média. Muito acima da média. Olha isso. É maior do que talvez o que você esteja ganhando. É mais do que o que talvez você esteja ganhando. Mas então vamos lá, vamos fazer esse delta e para projetar daqui a 5 anos. Quais serão as perspectivas para daqui a 5 anos, levando em consideração aqueles mesmos percentuais que ocorreram nos últimos 5 anos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar daqui e vai projetar para os próximos 5 anos, de 2021, de hoje até os próximos 5 anos. Então, 127 milhões de processos tendentes a cair em 14%, caem para 109 milhões. 107 em andamento, já existentes, caem 11%, cai para 95 milhões. Enquanto os casos novos despencam para 14 milhões de casos novos. 14 milhões. Lembrando que o que vai aumentar a tua remuneração são só os casos novos. Porque os casos velhos já estão lá no teu escritório, lá fazendo volume e gastando teu tempo e já não te pagam mais. A maioria deles. A maioria deles. Os juízes, por sua vez, não param de buscar resolver os problemas deles. E não param, estão com a razão. E, projetando esse mesmo aumento de quantidade de juízes, a tendência é que em 5 anos tenhamos, então, 20 mil juízes em atuação no Brasil. O que dá uma relação de processo por juiz, para 5 mil processos por juiz. 5 mil processos por juiz. Ainda é muito. Ainda é muito. Mas o problema é que eles estão resolvendo o problema, a questão, não contratando mais juiz, não botando o juiz para julgar mais, mas impedindo o acesso à justiça. Ou cerceando o acesso à justiça na grande maioria dos casos. A quantidade de advogados, continuando nesse patamar, e não tem nenhum demonstrativo que vai ser diferente, porque as faculdades estão aí, gerando advogado, mais gente está se especializando em fazer exame de ordem, mais gente está passando no exame de ordem, a tendência é que cheguemos, então, daqui a 5 anos, com 1.800.000 advogados em atuação no Brasil. Moral da história, teremos uma média de 60 processos por advogado. E aí eu vou te falar, lembra dos dados financeiros disso? Vamos fazer as contas? 1.800.000 advogados trabalhando no Brasil. 1.800.000. 60 processos por advogado, remunerando cada um deles a R$ 35 por mês. Quando você faz as contas, isso dá uma remuneração média do advogado daqui a 5 anos a R$ 2.110. Gente, hoje, eu não estou falando daqui a 5 anos, hoje são 2 salários mínimos. Hoje são 2 salários mínimos. R$ 2.110 daqui a 5 anos, quanto será? Uma coisa eu tenho certeza, a advocacia vai deixar de ser algo que sequer vale a pena fazer. Por quê? Porque, cara, para ganhar R$ 2.110, pelo amor de Deus, meu amigo, minha amiga, vai instalar ventilador de teto, você vai ganhar mais. E sabe por que eu estou dizendo isso? Entra agora aí, entra no OLX e procura lá o Andercinho. Olha só isso, gente. O Andercinho é um rapaz que trabalha instalando ventilador de teto. Tá lá, no OLX. Ele cobra R$ 135 para instalar um ventilador, enquanto você cobra R$ 35 para atuar por mês em um processo. Entenderam? Você não entendeu?
se o Andercinho for um preguiçoso, um sem sorte, que só consegue uma média de um ventilador por dia para instalar, tá? Ele chega, aliás, ele só chega em casa que só tem um cômodo, só tem um ventilador por dia para instalar. Ele vai fazer, 135 vezes 22, ele vai ganhar 2.970. Esse cara vai estar ganhando quase 50% a mais que você, advogado, que estudou 5 anos e que não para de estudar até hoje, a vida inteira. Moral da história, não dá mais para depender do Poder Judiciário. Não dá mais. O Poder Judiciário aniquila a carreira do advogado. Você está entendendo isso agora? Isso agora ficou mais claro para você através de números. E aí a questão é, por que trabalhar com holding familiar pode ser bom para a sua advocacia? Por que isso? E o primeiro é o que nós acabamos de dizer. Porque o Poder Judiciário já não é mais escolha. Escolher atuar na advocacia tradicional, contenciosa, está fadado ao fracasso, está fadado a você arrebentar com a sua carreira. E mais, eu vou falar uma coisa aqui para você que talvez você não tenha percebido ainda, mas assim, nós vamos ter que realizar em algum lugar do futuro uma grande campanha pela desjudicialização da vida no Brasil. Porque não há estrutura, cara que seja, que possa suportar o crescente aumento das demandas. E muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas numa atuação profissional dos advogados. E acho que esse vai ser um novo campo profissional, que é a de composição dos litígios sem ação judicial. Eu acho que o advogado do futuro não vai ser mais aquele que propõe a ação. Vai ser aquele que resolve sem propor a ação. E veja, eu não sei se você concorda com o que eu acabei de dizer, até porque essas palavras não são minhas. E a elas eu dou aspas, atribuo as devidas aspas, porque estas são as palavras do ministro Barroso. Veja só. Ter que realizar em algum lugar do futuro uma grande campanha pela desjudicialização da vida no Brasil, porque não há estrutura, cara como seja, que possa suportar o crescente aumento de demanda, muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas por uma atuação profissional dos advogados, e acho que esse vai ser um novo campo profissional, que é a de composição dos litígios sem ação judicial. Acho que o advogado do futuro não vai ser aquele que propõe a ação, vai ser aquele que resolve sem propor a ação. Entendeu? Entendeu? O Poder Judiciário agora não só entende que eles precisam acabar com esse problema, como atribui o problema a você, advogado. É você que fica propondo ação demais, a culpa é sua. É a titularidade da culpa que vem desde Adão e Eva, né? É assim, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. E agora o Poder Judiciário diz que a culpa é sua, que você que tem que ser o profissional do futuro, blá, 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 que não tem que propor métodos de solução alternativa de conflito. Gente, honestamente, na minha opinião, isso é uma balela. Por quê? Os métodos alternativos de conflito, de solução de conflito, eles são sensacionais. Mas no Brasil não funciona. Porque pensa, por que alguém vai querer deixar de ajuizar uma ação se sai mais barato para ele não pagar? Eu não estou falando do seu José Maria lá das Couves, não, eu estou falando da grande corporação que olha para o Poder Judiciário e fala, se eu estou devendo 1 milhão daqui a 1 ano e eu não pago esse 1 milhão daqui a 1 ano, eu vou dever para essa pessoa o mesmo 1 milhão com mais 12%, que é 1% de juros ao mês, dá 1 milhão e 100 mais 10% de advogado, estamos falando, bota 1.250.000. Rapaz, se eu puser 1 milhão, se eu não pagar esse cara, puser 1 milhão no bolso, 1 milhão dentro da minha empresa e 10 giro, pô, quando eu chego no final de 12 meses, eu tenho muito mais do que 1.250.000. Então não vou pagar. Não pagar a ação judicial faz parte de uma decisão orçamentária das grandes corporações. Manter o passivo judicial é algo que vale a pena.
Você entende que não tem método alternativo de solução alternativa de conflito? É balela, porque não compensa financeiramente. O poder judiciário no Brasil é muito barato. E não é barato por causa das custas. As consequências são muito baratas. Sabe? Não tem consequência. Então as grandes corporações preferem simplesmente não pagar, sai mais em conta. Sai mais barato, porque com aquele débito, ele transforma em crédito, em ativo na sua empresa, que dá giro na economia dela. Então não vem empurrar essa banana para dentro da advocacia, porque não é verdade. Não é verdade. Agora, a questão é, tá dado aqui. Esse é o seu primeiro motivo, porque o poder judiciário, ele realmente aniquila a carreira do advogado. E mais ainda, você então precisa de uma área de atuação que não dependa do poder judiciário. Uma área de atuação que você não precise propor uma ação. Que você não precise tá na iminência de buscar a justiça, na iminência da decisão de um juiz. Porque se você precisar disso, meu amigo, aí tua carreira tá fadada ao naufrágio. Fadada ao naufrágio. O que você precisa é encontrar uma área como essa, que é o planejamento patrimonial da família, cuja ferramenta é a holding familiar. E por que isso é tão incrível? Porque você não vai precisar atuar no Poder Judiciário. Todos os atos são administrativos. Inclusive, sequer são atos privativos de advogado. Nós temos um monte de bacharéis em direito atuando. Nós temos gente que ainda é estudante atuando. Assim como tem contadores ou outros profissionais atuando. Então é possível, inclusive, o advogado, é claro, ele atua nisso com maestria, porque a holding familiar, ele é uma construção jurídica para resolver o problema da família, que não passa pelo Poder Judiciário. Olha que lindo isso. Não passa. Ou seja, você deixa de ser dependente dessa estrutura. E aí o teu próximo passo passa a ser o quê? Enxergar quem pode ter interesse nisso. Será que isso aí é só para bilionários? Será que isso é para grandes fortunas? Será que é para empresários? Será que é para pessoas comuns? Para quem é isso? E esse é o tema do seu segundo vídeo, do nosso segundo episódio, onde nós vamos falar exatamente sobre quem é esse cliente de holding familiar. Vai ser o nosso segundo motivo para você trabalhar com o holding familiar. Então, antes de encerrar esse vídeo aqui, o que eu quero te pedir, que você deixe seu like, claro, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo, mas sobretudo que você não perca a jornada de holding familiar. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, para você fazer a sua inscrição. A jornada de holding familiar, que vai ser de 18 a 22 de outubro, e vai ser um curso completo sobre holding familiar. Eu vou entregar ali absolutamente tudo o que você precisa saber para trabalhar nessa área. Tudo. Desde que você assista às aulas ao vivo, elas não vão ficar liberadas. E outra, não é para qualquer um, vai ter que se inscrever para participar. Então o que você vai fazer agora? Toca nesse link aqui embaixo, se inscreve para participar da jornada de holding familiar e vem com a gente trabalhar nessa área que nunca mais a sua carreira vai depender do Poder Judiciário, nunca mais a sua carreira vai ficar dependendo de um moço de capa preta, tá certo? Nunca mais. Você agora vai passar a ser o dono da sua própria carreira. A gente se encontra no próximo vídeo dessa série. Um forte abraço, até mais.